Todo mundo reunido aí para saber sobre esse assunto importante de hoje? Bom, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, já existe uma quase nova especialidade na medicina, que é a recuperação pós-Covid. Isso porque o número de pessoas que procuram os hospitais para tratar dos sintomas e sequelas da doença tem crescido cada dia mais. Segundo a OMS, 1 em cada 10 pessoas tem problemas de saúde persistentes 12 semanas após ter Covid-19. São tantas as perguntas sobre esse assunto que a gente precisa tirar dúvidas com especialistas. Por isso, hoje a gente convidou aqui a doutora Marina Malacarne, que é infectologista e vai fazer parte desse programa. Aproveita, viu? Você pode aproveitar, por exemplo, mandando a sua participação aqui pra gente através do WhatsApp. O número é o seguinte, ó, anota aí, 12 98266 0004. Fica passando aqui, você pode usar o QR Code que está aqui na sua tela também, aponta a câmera para ele e você vai ser encaminhado aqui para o nosso contato, que está aberto para você participar e tirar sua dúvida aqui ao vivo no programa Vida e Saúde. Doutora Marina, bem-vinda mais uma vez ao programa, agora à distância, né? Mas é muito bom recebê-la aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Doutora, será que todas as pessoas que pegaram Covid vão apresentar algum tipo de sequela? Todas não, mas uma boa parte vai sim. Mas isso não é uma coisa nova para a gente, porque muitas doenças virais, como a dengue, por exemplo, já se comportam dessa forma, né? É muito comum algumas doenças virais agudas apresentarem algumas sequelas nos meses subsequentes. E a Covid tem mostrado que faz sequelas em graus muito variados e muitas diferentes uma da outra, assim, que a gente nem imaginava. Não tem um padrão, né? Não dá para esperar, olha, se espera isso, aquilo, porque cada pessoa vai reagir de um jeito depois. A gente sabe que os quadros mais leves geram menos sequelas e quadros mais graves geram mais sequelas, mas não dá para dizer quem vai evoluir como o quê. É uma predisposição totalmente individual. Tá. Agora é o seguinte, doutora, já que quem tem, de repente, os sintomas mais fortes, né, e vai apresentar sequelas mais fortes, quem sabe, a gente pode pensar que as sequelas mais comuns relatadas por pessoas que enfrentaram o Covid são... elas têm meio que um padrão não, mas elas já têm uma listagem meio que já feita. E a gente vai mostrar aqui agora algumas das mais comuns que eu queria que você comentasse e ajudasse a gente a entender também quais os sintomas, o enfrentamento dessas sequelas. Tá. Vou começar com essa daqui, a infecção de repetição. A pessoa fica mais doente depois de pegar Covid? Fica, porque a doença por si só, a doença viral, né, o Covid por si só, ele gera um quadro de imunossupressão. Então, eu, na minha experiência clínica, tenho visto muitas mulheres com candidíase de repetição pós-Covid, infecção de urina de repetição pós-Covid, sinusite de repetição pós-Covid, diarreias pós-Covid. Então, a gente tem visto sim que nas semanas após a infecção viral pelo coronavírus, a pessoa pode evoluir com infecções bacterianas secundárias de repetição. Tenho visto também virais também. Eu tenho visto herpes, né, tipo 1 e tipo 2, herpes de pele, aquele que dá na boca, nos órgãos genitais, também tenho visto de repetição. Agora, como essas infecções são bem variadas, o tratamento também vai ser de acordo com a infecção manifestada, né? Sim, por isso que é importante procurar a opinião médica do especialista, né? Com certeza precisa passar por uma consulta, ser examinado e saber o que está acontecendo. Agora é o seguinte, para a infecção, normalmente a gente pensa em o que já seria uma forma de prevenção, de cuidado com a Covid, que seria fortalecer o sistema imunológico. Para isso, falar de estilo de vida assim, é uma máxima, tem que acontecer uma mudança no estilo de vida, né? Para ajudar, pelo menos. Com certeza. Isso aí a gente pode abrir o leque para qualquer doença infecciosa, né, Teru? Então, assim, uma pessoa que tem hábitos saudáveis, né, que faz exercício físico, se alimenta normalmente, tem um estilo de vida bom, ela tanto vai ter uma infecção mais branda, que a gente chama de infecção oligossintomática, quanto vai evoluir
com menos sequelas. Então, para qualquer doença infecciosa, a gente está falando do coronavírus agora, que é o assunto em pauta, mas isso serve para qualquer coisa. É verdade. Até para uma micose de unha, a gente pode aplicar a questão do estilo de vida. É verdade. A gente precisa estar alerta nessa questão. Quero falar um pouquinho agora, quero que a senhora fale um pouquinho sobre fadiga crônica. Semanas após a recuperação, a pessoa pode sentir. Eu digo para você que essa é a queixa principal, tá? Eu não sei se você já teve dengue, Teru, ou conhece alguém que já teve dengue. É o mesmo raciocínio. Chama de uma síndrome da fadiga crônica pós-Covid ou da fadiga crônica pós-dengue, que já existia. Explicando assim de uma forma para todo mundo entender, quando o vírus ele entra no nosso organismo, como uma forma de proteção, nós produzimos muitas substâncias, né? É o boom das citoquinas que a gente fala, né? Então, nossos músculos produzem ácido lático e assim vai, né? Como uma forma de defesa, acaba, entre aspas, prejudicando algumas coisas na gente também, né? Esse boom de defesa, essa explosão de substâncias para a nossa defesa, né? Então, a pessoa ela pode sentir fraqueza muscular, dor muscular, a força muscular. Eu tenho pacientes que referem que não conseguem mais pegar os filhos no colo da mesma forma. Eu tenho pacientes que falam na hora de subir e descer a escada, na hora até mesmo de amarrar um sapato. Eu tenho pacientes que referem fadiga para abaixar e amarrar o sapato. Isso é esperado, isso passa, o tempo para passar é muito variado, aí volta a questão do estilo de vida, né? Quanto melhor for seu estilo de vida, mais breve isso vai acabar, né? E também a questão das fisioterapias respiratória e motora, da suplementação, se for necessário, porque a gente sabe que durante a fase aguda da Covid-19, expolia muita vitamina. Então, aí talvez seja a oportunidade de procurar um médico, fazer um check-up, ver quais vitaminas você está precisando para repor, para te ajudar mais rápido nessa recuperação. Essa fadiga, ela é muito confundida com a falta de ar. Ou seja, a falta de ar é uma coisa. Aliás, é um dos sintomas aqui, é uma das sequelas aqui que estão listadas. Mas pode falar. São as duas principais, fadiga e falta de ar. Quando eu falo de falta de ar, eu estou falando de pulmão, dos pulmões. Vou tirar aqui já então, falta de ar seria uma das sequelas também, que não é a mesma coisa da fadiga. Fadiga é um cansaço extremo por movimentos que normalmente não causariam o cansaço. Tá. Aqui já a falta de ar a gente não consegue, é uma respiração de repente mais não tão normal, não tão suave. Dificultosa, isso, Quando eu penso em falta de ar, eu penso num dano pulmonar direto, né? Alguém talvez teve algum parente, ou a pessoa mesmo teve a oportunidade de fazer uma tomografia enquanto estava com Covid, e vai ver lá que eles quantificam o seu dano pulmonar em porcentagem. 20%, 30%, 40%, né? Quanto maior o seu acometimento pulmonar, com mais falta de ar você pode progredir depois como um tipo de sequela, tá? Já a questão da fadiga, eu estou falando de musculatura, eu estou falando de força muscular, força articular. São coisas diferentes, mas que caminham muito juntas. Verdade, estão bem relacionadas. Chegou uma interação sobre isso que eu quero trazer nesse momento aqui. Vamos ver, doutora? A Estela está dizendo, minha avó ficou com fraqueza pós-Covid. Hoje ela precisa de bengala. Isso é permanente ou possível de reversão? Ela pergunta. E ela diz aqui que a avó tem 93 anos. Um beijo, Estela, e parabéns para sua avó que venceu. Que lindo, né? 93 anos. Lindo, fofinho. Ter uma vovó de 93 também. Olha só, então, uma pessoa de 93 anos, naturalmente já vai ter um certo grau de fraqueza muscular, tá? Sim. Natural, porque, né? Faz parte do curso da vida. Faz parte do curso da vida. Eu não sei exatamente em que grau foi a infecção dela, mas possivelmente ela não vai recuperar 100% mais, tá? Com 93 anos, a capacidade de regeneração, ela é muito baixa, inferior a uma pessoa de 20, por exemplo. Certo. Né? Se ela está usando bengala agora, e não usava antes, e sempre foi um idoso ativo, saudável, acho que vale a pena investir na fisioterapia para tentar resgatar o quanto antes. Legal. Mas possivelmente ela ainda vai precisar de uma ajudinha aí.
Cada caso é um caso. A doutora está falando aqui da média geral, tá, Estela? Vamos falar dessa outra sequela aqui, doutora, que é a queda de cabelo também. Muita gente reclamando. Muita mesmo. Ainda não se sabe exatamente o que causa essa queda de cabelo, não tem assim uma explicação fisiológica, existem algumas sugestões do que possa acontecer, tá? Mas cai de verdade. Não existe uma vitamina específica para isso no momento, né? O que eu falo é que a gente precisa, nesse pós-Covid, se a pessoa está vendo essa queda importante, vamos fazer um check-up das substâncias importantes no sangue, né? A ferritina, a vitamina B12, a vitamina D, zinco, né? Eu sou contra o uso indiscriminado de vitaminas sem você dosar antes, porque algumas vitaminas em excesso podem ser maléficas. Então, primeiro a gente dosa. E existem algumas vitaminas que são boas para cabelo, que essa sim a gente pode dar, como a biotina, por exemplo, e melhorar a alimentação. É o principal. Mas assim, essa queda, ela vai parar e o cabelo vai voltar a crescer novamente. Só tem que ter paciência. Paciência, minha gente, paciência. Vamos para essa sequela aqui, ó. Perda de memória, que aliás está muito associada com essa daqui. Opa, eu quero tirar essa daqui. Ah, não, acho que vamos aqui de perda de memória mesmo, vai. Por quê? Parece que não tem relação nenhuma com o sistema respiratório, com toda a parte de infecção, de até fadiga, explicaria a falta de ar, né? Mas parece que a cognição também, a memória aqui fica afetada, doutora? Fica. O Covid-19 é uma doença multissistêmica, né? Lá atrás, quando ela foi descoberta, a gente achava que era só pulmonar. Mas hoje a gente vê que tem acometimento renal, intestinal e também tem acometimento cerebral, tá? Em graus variados, em níveis variados, mas pode sim ter acometimento cerebral e a perda de memória é uma sequela. A gente consegue trabalhar isso com exercícios para memória e também, volto a dizer, a questão dos exames pós-Covid são muito importantes. Aí, doutora, junto com a Covid, muitas coisas também podem ter desandado na vida dessa pessoa, né? A questão financeira, a questão familiar, a perda de outros entes queridos. E a perda de memória, ela fatalmente vai ser afetada só se tivessem só essas perdas periféricas, já afetaria a memória, mas a doença também. E aí eu estava tentando relacionar o outro sintoma, seria déficit de atenção aqui também, né? A perda da memória e o déficit de atenção estão bem interligados, né? Andam juntos, caminham juntos aí. E é o mesmo raciocínio da questão do acometimento cerebral que existe. Certo. Né? Fisiologicamente, a gente não consegue explicar exatamente como acontece ainda. Existem algumas sugestões para isso também. Mas a gente consegue trabalhar a perda de memória e o déficit de atenção com exercícios para memória e a suplementação vitamínica, se for necessário. Tá. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a dor muscular, que também está relacionada um pouquinho com a fadiga crônica aqui. Por que a dor muscular ela também pode persistir como sequela e depois de quanto tempo, doutora, pós-Covid? Então, a dor e a fadiga podem variar até 6 meses, viu? Até 6 meses a gente pode encontrar todas essas que você falou aí, a gente pode encontrar variando de pessoa para pessoa. Tá? Então, a dor muscular também caminha junto com a fadiga muscular pela produção exacerbada de ácido lático, né, que é uma substância que o músculo produz aí na defesa, na tentativa de defesa na hora dessa infecção e gerando aí essa fraqueza, né, essa fadiga que acaba doendo, mesmo o músculo sente ao tentar retomar com as atividades normais. E eu sempre falo, as pessoas me perguntam muito assim, doutora Marina, quando eu posso voltar a fazer exercício? Quando eu posso ter uma vida normal? Na verdade, essa resposta é sua, você que tem que saber, né? Cada dia você vai sentir como você está. Hoje eu caminhava 10 quilômetros, hoje eu consigo caminhar 2, amanhã eu consigo caminhar 3. Então, você é o seu termostato, ninguém vai conseguir te dar essa resposta. Tá. Tem que ir ali junto com o especialista, conversando, melhorando o que você pode melhorar. E aí você tem que ter calma. Agora, eu quero saber o seguinte, doutora. Tem uma sequela que, na verdade, é um sintoma. Vamos ver uma interação que chegou, aliás, várias interações falando disso. A Silvana está dizendo aqui, oi, Teru, eu tive Covid e fiquei sem paladar e olfato por 8 meses. Agora que voltou, ela diz, mas sinto que não voltou 100%. Queria saber se vai voltar ao normal ou... corro o risco de nunca mais voltar
a ser o que era aqui. Falta de paladar e olfato é sintoma, mas ele pode permanecer depois, né? Pode. É sinal de sintoma e pode continuar como sequela. O dela perdurou um pouquinho mais aí que o comum. Que a média, né? A média, a gente fala que são de 3 a 6 meses. Já existem estudos mostrando ótimos benefícios da fisioterapia do bulbo olfatório, tá? Procure sobre isso aí, viu, Silvana? Repete de novo, doutora. Fisioterapia... do bulbo olfatório. Já tem fisioterapeutas trabalhando a questão, né, dos diversos cheiros ali, né, cheiro café, depois cheiro suco de maracujá, depois cheiro uma alfazema. Existe uma forma sistemática de fazer a fisioterapia do bulbo olfatório para tentar voltar o olfato. E o paladar é a mesma coisa. Tá? Legal, muito bom. Já existe esse treinamento. Novidades aí, então, nesse campo de recuperação do olfato e paladar. Chegou mais uma interação, vamos ver. A Antônia Martins está dizendo, uma pessoa que ficou entubada, fez tráqueo, terá alguma sequela na fala? Boa pergunta, Antônia, obrigada. Não, possivelmente não. Ela pode ter outras sequelas mais graves, digamos que na fala, né? Talvez uma diminuição da capacidade pulmonar, enfim. Mas na fala, não. Se a tráqueo foi feita de forma correta, né? Inclusive, a gente sabe até que a traqueostomia precoce, ela ajuda muito na recuperação. Quanto menos tempo entubado, mais precoce for a traqueostomia, melhor para o paciente, na recuperação do paciente. Mas não fica com sequela na fala, não. Quem sabe, Antônia, sua dúvida seja assim, naquele primeiro momento, os primeiros dias ali, mas essa recuperação vai acontecer. Tenha paciência e busque ajuda. Agora é o seguinte, a pandemia ainda não acabou e a gente precisa sempre reforçar os cuidados necessários para prevenir a infecção pela Covid-19. Então, olha, agora a gente vai ao vivo com o repórter Lucas Nascimento, que está lá no Hospital Adventista de São Paulo. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Oi, Teru, muito boa tarde para você de casa também que está ligadinho no Vida e Saúde, o tema totalmente importante hoje. Estou aqui do outro lado acompanhando também e infelizmente ainda estamos nessa luta com o Covid-19, né? E os cuidados precisam sim continuar, mas para falar sobre isso estou aqui com o Dr. Fabiano Luz, que também sai na linha de frente com o Covid-19. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Sempre um prazer estar aqui com vocês ao Novo Tempo e o Vida e Saúde, não é isso? É isso mesmo, doutor. Então, pessoal, logicamente, estamos nessa luta ainda com o Covid-19. Os cuidados precisam continuar. Não é agora para relaxar, não precisa mais usar máscara, álcool em gel. Não, esses cuidados precisam permanecer ainda, né? Completamente, Lucas. Principalmente porque o Brasil hoje, infelizmente, é o epicentro da pandemia no mundo por causa das novas variantes, principalmente a variante P1, que é a variante formada no Amazonas. Então, mesmo para quem teve Covid, mesmo para quem está vacinado, quando você tem uma taxa R de reprodução maior que 1, a gente precisa manter todos esses cuidados. Distanciamento, álcool gel, máscara, não aglomerar de jeito, hipótese nenhuma e manter, obviamente, o melhor estilo de vida possível para se proteger da pandemia, porque é muito perigoso. A taxa de mortalidade é muito mais alta e a infecção é muito mais complicada nesse momento. Um outro cuidado que deve ser tomado são com relação aos sintomas, né, doutora? Às vezes o pessoal está em casa, às vezes está isolado em casa, mas surgiu alguns sintomas, a pessoa acaba esperando um pouquinho, mas na casa está em contato com outras pessoas. Percebeu que os sintomas batem com o da Covid. Deve procurar o hospital imediatamente? Imediatamente. Infelizmente, essa variante, como eu estou te falando, brasileira, né, ela é muito mais agressiva do que a anterior. Então, se a gente tinha uma outra doença, literalmente é uma outra doença que aconteceu aí na primeira onda, e agora o jogo zerou. Você tem uma doença nova dada pela variante P1, onde ela é muito mais agressiva, muito mais rápida, muito contagiosa. Então, vou te dar um exemplo. Se você chegasse numa sala fechada e precisaria ficar ali 1 hora, 2 horas para se infectar pelas outras variantes, essa não. 15 minutos com a quantidade viral muito menor, você pode se infectar. Então, qualquer coisa que aparecer, tosse seca, dor de garganta, falta de ar, isso é óbvio, catarro ou não, geralmente é uma tosse seca, alteração do olfato do paladar, com febre, sintomas gripais de uma forma geral, o objetivo é provar que não é, porque no meio de uma pandemia que você tem uma taxa de reprodução viral muito alta, ou seja, acima de 1, e o Brasil tem lugares que está 1,4, 1,6, muito, muito alto isso. Então o objetivo é você provar que não é. Então, até que se prove o contrário, qualquer paciente que apresentar sintomas gripais, o médico tem que provar que não é coronavírus, porque se não é Covid, sim, precisa ser tratado imediatamente, porque é uma variante muito mais agressiva, muito mais infecciosa. Fique aí, atenção. O doutor chegou até a comentar um pouquinho sobre quem já
teve Covid, felizmente se curou e às vezes afrouxa um pouquinho ali, deixa alguns cuidados de lado, mas isso não deve acontecer. Os cuidados devem sim permanecer. Doutor, nem todos tomaram a vacina ainda. E esses que tomaram a vacina também precisam continuar com os cuidados? Precisa, Lucas. Infelizmente, nós vamos ver o seguinte, sim, o pessoal usa alguns exemplos para falar de vacina. A notícia boa é que quem toma a vacina não morre. Isso é uma coisa muito boa, né? Pode pegar a doença? Pode. Costuma ter variantes mais leves ou moderadas. Então é aquela coisa, o paraquedas funciona, você não morre, pode quebrar uma mão, arranhar, enfim. Mas precisa manter os cuidados, porque é isso que vai garantir que a sua carga viral seja menor e, óbvio, você tem uma doença potencialmente menos complicada, entendeu? Então, precisa manter o distanciamento, não pode aglomerar, tem que usar máscara, de preferência, máscaras mais potentes, se tiver condições, né? Porque agora está disponível no mercado uma PFF2, uma M95, pode usar. Se tiver que aglomerar, assim, teve que pegar um transporte para trabalhar, porque a pessoa precisa mudar da vida, tem que trabalhar para produzir, né, o pão nosso de cada dia, tem que se proteger, tem que... Se não tiver jeito de entrar em uma aglomeração, paciência no transporte público, a gente sabe que a vida das pessoas é difícil, às vezes você não pode escolher, né? A gente chama de uma exposição eventual fortuita, tem que usar a máscara, tem que usar álcool gel, tem que tentar manter o distanciamento, porque o vírus está aí e, infelizmente, por falta, né, de vacina efetiva, para que quando você tenha maior que 50% da população vacinada, infelizmente podem aparecer novas variantes e a gente vai sendo reexposto a essas ondas, entendeu? Do ponto de vista prático. Então, não dá para... Se você já teve Covid, tem que se cuidar. Se você já foi vacinado, também tem que se cuidar, porque é uma medida populacional. Não adianta nada, você teve e você pode se infectar, então você pode até ser, entre aspas, uma casa para uma nova variante do vírus. Então, como população, você tem que continuar se cuidando, pensando no outro, porque senão, infelizmente, a gente vai continuar tendo vários repiques, várias ondas e, infelizmente, podem haver novas variantes do vírus. Tá certo, tô realmente pensando na gente, pensando no próximo também. Obrigado pelas suas informações, pelas suas dicas aqui, com esses cuidados com a Covid e parabéns pelo seu trabalho, doutor. Até uma próxima. Sempre um prazer, a gente está aqui torcendo, né, para que as pessoas cuidem-se, se protejam e se infelizmente precisarem dos nossos cuidados, a gente vai estar aqui pronto para atendê-los com o maior prazer. Tá certo. Recado dado, Teru. Teru, volto com você agora, realmente só prestar um pouquinho mais de atenção, continuar com os cuidados com a Covid-19. Com certeza. Obrigada, Lucas. Um abraço também para o doutor Fabiano e a equipe que tem sido gigantes aí no cuidado, no tratamento do pessoal com Covid. Estou aqui com a doutora Marina de novo e eu quero, doutora, finalizar. Eu sei que você tem uma trajetória incrível como infectologista e que você também defende o estilo de vida como assim, o escudo maior de proteção e de cuidado da vida. Queria que você desse dicas práticas do estilo de vida para quem quer se cuidar pré ou pós-Covid. Bom, vou dar aqui algumas dicas que eu pratico. Estou aí há quase um ano e meio na linha de frente e não peguei Covid. Graças a Deus. E tenho certeza que o meu estilo de vida contribui muito. Muita água, beber muita água, né? Se expor pelo menos 20 minutos por dia na luz solar é muito importante. Num horário agradável, principalmente antes das 10 horas, depois das 3. Se alimentar bem, principalmente aquilo que é cru, verduras, frutas. Diminuir ao máximo o consumo de gordura de origem animal, isso faz muito mal, principalmente para o nosso fígado, né? Ter temperança em tudo que você for comer, tentar não beber, não fumar, ter hábitos de vida saudáveis e isso é o mais importante. E principalmente confiança em Deus, né? Crer que Deus está do nosso lado para proteger a gente de tudo isso. Tá certo. Muito obrigada, doutora Marina, aqui, participação brilhante no Vida e Saúde. Quero já, doutora, avisar o seguinte, seus pacientes que estão te assistindo aqui, os nossos amigos de casa que têm familiares que gostariam de rever essa conversa, vai estar tudo disponível no nosso canal do YouTube. Então, olha, tem as playlists lá, você vai na nossa conversa com o especialista hoje sobre sequelas pós-Covid, é só procurar por isso lá e vai estar tudo disponível. Se você quiser conhecer mais sobre a doutora Marina e o trabalho que ela faz, tá aparecendo aí o perfil dela no Instagram. E obrigada mais uma vez, doutora, pela participação aqui no Vida e Saúde. Eu que agradeço. Abraço,
Vamos fazer um intervalo rapidinho? E enquanto isso, você já põe o seu tênis aí, tá velhinho? Não tem problema não, a gente vai fazer dentro de casa. O importante é fazer, o importante é se mexer. Você viu que é uma das dicas preciosas aqui que a doutora Marina acabou de passar. Tem acerte o passo. E ainda tem essa receita de grão de bico assado com batatas, que está fenomenal. Sai daí não que a gente já volta.